Olá, eu me chamo João Maturo e eu vou falar um pouquinho sobre algumas propostas pedagógicas de alguns modelos educacionais para a gente ter uma noção um pouco melhor do panorama educacional do Brasil. Mas primeiro eu vou relatar alguns dados assim que eu achei bem interessantes, que é de acordo com o documentário Destino Educação, do canal Futura, de 2018, o Brasil está em 53º lugar em matemática, ciência e linguagem, na PISA, que é uma prova que avalia o panorama mundial de educação. O Brasil, em 2018, tinha 190 milhões de habitantes, 52 milhões de estudantes, 2 milhões de professores e 92% das crianças de 4 a 17 anos estavam nas escolas, 50% dos estudantes até 18 anos completaram o ensino médio e 87% dos estudantes no Brasil estudam em escola pública. Eu achei informações assim bem interessantes. Eu acho que na realidade são números ainda conservadores, né? Porque são de 2018. Eu acho que em 2020 a gente deve estar um pouquinho melhor do que em 2018. Eu vou começar falando da proposta pedagógica do Colégio Santo Inácio, que é um colégio jesuíta. Eu escolhi começar pelo Colégio Santo Inácio por ser um colégio jesuíta, pelos jesuítas serem a primeira instituição de educação do Brasil. Acho importante ressaltar que os colégios jesuítas eles são uma rede, né, nacional e mundial. Eles têm um projeto de educação comum, eles têm um compromisso com uma educação de qualidade e de formar pessoas conscientes, competentes, compassivas e comprometidas. Assim, ele educa numa formação integral, tentando desenvolver a pessoa humana. Eles têm uma tradição educativa muito forte, mas estão sempre atentos às novas propostas de pedagogia no contexto atual. Eles têm uma carga horária integral, né? Tem o aluno no centro do processo educativo, que é fundamental. Procuram sempre dar uma formação político-cidadã, sabe, tentando educar cidadãos de maneira global, formar líderes, pessoas academicamente competentes, eticamente responsáveis, comprometidas com uma sociedade mais justa e fraterna. Uma formação integral da pessoa, do ser humano, criatura amada por Deus, até porque continua sendo um colégio religioso, com foco de transformar o mundo segundo os valores do Evangelho e tendo Cristo como modelo de vida. É uma escola inclusiva, baseada nos valores cristãos. Eles têm uma revitalização da tradição educacional, tentando sempre formar alunos competentes, uma formação que lhes permita conhecer os avanços da tecnologia, da ciência e conhecer a si mesmo por meio da vida espiritual, além dos desequilíbrios sociais e das coisas que andam acontecendo no mundo.
formando pessoas compassivas, assim, sendo solidárias aos sofrimentos que os outros vivem, e comprometidos com a transformação política e social, buscando sempre alcançar justiça também através da fé. Depois da proposta do Colégio Santo Inácio, eu achei interessante falar do Colégio Pedro II, que é a segunda instituição de ensino do Brasil e é a primeira instituição do Brasil de ensino médio. Hoje, eles trabalham com a educação infantil, com técnico, né? Com graduação e com pós-graduação. É uma escola inclusiva, laica, pública, assim como a Santo Inácio, consoante com o mundo contemporâneo e com as suas novas tecnologias, procurando sempre uma formação cidadã, buscando uma sociedade ética, sustentável e com compromisso social, uma educação solidária e inclusiva, buscando sempre a emancipação e o empoderamento pelo conhecimento, o exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho e tentando formar um ser humano crítico e autocrítico, respeitando as diferenças individuais, é claro, e socioculturais e, mais do que isso, valorizando elas. Visando o bem comum, sempre preocupado com a igualdade de classes, etnia, gênero, religião e combate às diferentes formas de exclusão vivenciadas pela nossa sociedade hoje. Uma escola de viés humanista também, e busca contribuir para a materialização dos anseios do corpo escolar, consciente de que os indivíduos possuem diversas características, necessidades e possibilidades de aprendizagem, tentando sempre integrar a família e a comunidade. E eles contêm também diversas parcerias para promover a melhor educação de pessoas com habilidades especiais e com pessoas com algum tipo de deficiência também. Buscando sempre promover habilidades cognitivas, afetivas e sociais. E eles contam também com projetos de inclusão para pessoas com necessidade e é isso. Depois do Colégio Pedro II, eu decidi falar da FATEC, né? Que é uma das maiores instituições de ensino profissional do Brasil. Ela oferece uma educação de nível técnico, né? Médio. Ela oferece educação profissional também e superior, também gratuita. Está sempre coerente, alinhada com os setores produtivos. É certamente uma das mais importantes redes de educação pública e profissional do Brasil. Tem como foco ampliar as oportunidades de qualificação da população e também elevar os índices de empregabilidade, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país, unir humanização, cidadania e tecnologia, que é fundamental, tendo um cuidado para oferecer sempre uma educação, uma política de inclusão educacional voltada para pessoas com deficiência, com transtornos globais
de desenvolvimento e pessoas com altas habilidades, superdotação, nas oportunidades de educação profissional, mais especificamente. Eles tentam sempre ter uma qualidade de educação para pessoas com necessidades especiais. Eles contam com salas de recursos, com intérpretes de Libra, com sala de imprensa de Braille. Valorizam também o bem-estar físico, com aulas de esporte coletivo, natação, em centros de artes marciais. E no âmbito cultural, eles contam com uma escola de música, que vai do popular ao erudito, sempre com a valorização do nacional. Também com aula de dança na Escola Técnica Adolf Bock, não sei se eu estou pronunciando da maneira correta, e que foi a primeira escola de dança da América Latina, eu acho importante ressaltar. E nas artes cênicas, a FATEC conta com a Martins Pena, no teatro, e ter uma formação também de artes técnicas, para a formação das pessoas que ficam nos bastidores do teatro, do carnaval, na confecção, na organização e também na produção de espetáculos. E em seguida eu vou falar da proposta pedagógica da CMRJ, que é a Escola Militar do Rio de Janeiro, que ela é marcada pela cultura e tradição do Exército Brasileiro, num ambiente hierarquizado e disciplinado, estimulando sempre a dignidade como pessoa, respeito aos mais velhos e seus superiores, e também a seus semelhantes, como também a solidariedade, o patriotismo e a participação cívica. O acesso ao conhecimento e a formação de cidadãos autônomos, éticos, solidários, sociais, políticos e desenvolvidos no campo de trabalho, afetivo e psicomotor. Eles estão buscando sempre estimular o aluno à pesquisa continuada de informações relevantes. Eles têm uma visão, eles tentam estimular, uma visão crítica, política, econômica, histórica, social, científico, tecnológico. Procuram sempre ensinar para a vida, sabe? E não apenas para fazer provas. Também colocam o aluno no centro do processo pedagógico, com a mediação do professor, mas tentando fazer com que o aluno sempre conquiste o próprio conhecimento. Eles usam abordagens seletivas, contextuais, interdisciplinares, continuadas e progressivas. Busca desenvolver atitudes crítico-reflexivas, investigativas, iniciativa, respeito às diferenças individuais, conduzindo-os a aprender e a aprender a pensar, que é fundamental. A respeitar os direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão patriota, da família, dos grupos sociais, do Estado e da nação. E por último eu gostaria de falar do Colégio CIEP, CIEP 321, Doutor Ulisses Guimarães, que por mais que eu não tenha conseguido achar a proposta pedagógica do colégio, foi um colégio que eu estudei e que conheço muita gente que estudou. CIEP Doutor Ulisses Guimarães, não por acaso, Doutor Ulisses Guimarães, uma grande figura para a educação do Brasil, é um colégio que ofereceu para as pessoas de Jacarepaguá
uma formação diferenciada. É um Brizolão, né? Um projeto do Brizola, que começou e se desenvolveu até a mudança de governo. Embora a mudança de governo tenha mudado muita coisa no projeto de educação, muitos dos professores que estavam desde o início do projeto se mantiveram na escola e, de certa forma, guardaram isso consigo. Então, por mais que seja um colégio com com as mesmas possibilidades que todos os CIEPs, ele, na minha opinião, é um colégio diferenciado. Ele é um colégio de 3 turnos, né? Ele não é de formação integral, mas é um colégio que oferece muitos projetos, sabe? Lá tem teatro, lá tem o Ecoposto, que é um projeto voltado para a ecologia, para o meio ambiente. Tem a rádio escolar, tem o Grêmio, que é um Grêmio ativo, está sempre funcionando. Entre outros projetos, como a Feira de Sexualidade e Drogas, que eu acho muito importante, como aulas passeios pelo centro da cidade, pela Velha África, passeios históricos, sabe? Inclusive para outros estados, tudo com a autorização dos pais e tudo direitinho, mas é um colégio que estendeu a proposta pedagógica para fora da sala de aula, que por mais que os alunos não fossem obrigados a ficar num período integral dentro da escola, os alunos, de certa forma, passavam mais tempo na escola, envolvidos nesses projetos. Houve um projeto de um teatro itinerante pela escola inteira, falando sobre a ditadura militar, onde cada turma apresentava, esmiuçava algum tema sobre a ditadura militar, uns sobre a tortura, outros sobre a censura, outros sobre outras coisas que aconteceram, e na Feira de Sexualidade e Drogas sobre os malefícios das drogas, sobre cada droga, sobre sobre consciência sexual, educação sexual, sobre a importância da prevenção. Então, por mais que seja um colégio normal, acho que o corpo docente, o corpo educador da escola, fez enorme diferença no processo pedagógico e na formação dos sujeitos dessa escola. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as semelhanças, né, dos modelos educacionais no decorrer da história. A gente tem o Colégio Santo Inácio, né, que é uma rede de educação jesuíta, que foi a primeira instituição de educação aqui no Brasil. E desde sempre, desde sua fundação, ela tem um viés humanista, na realidade. Por mais que tivesse a intenção de catequizar os índios, de alfabetizar os índios, de trazer a cultura do colonizador para o colonizado, ainda assim a formação era uma formação humanista, religiosa, que continua sendo, ainda é uma formação humanista religiosa, e isso contribuiu assim de maneira extraordinária para o desenvolvimento da educação do Brasil. Em seguida eu gostaria de falar do Colégio Pedro II, né, que já é uma instituição educacional do Brasil República, já não é mais do Brasil Colônia. A gente sabe que houve uma ruptura muito grande quando o Colégio Pedro II chegou aqui no Brasil. Os colégios jesuítas foram temporariamente banidos do Brasil
E a gente sabe bem é, é, os prós e os contras que isso trouxe. Mas o Colégio Pedro II ele trouxe algo muito interessante, assim, é uma proposta de alfabetização geral. Ele trouxe uma proposta de uma educação laica, sabe? E pública. Em seguida, eu gostaria de falar da FATEC, né? Especialmente depois da Revolução Industrial, a gente teve uma demanda muito crescente nos setores técnicos. O Brasil precisava de uma educação mais técnica, o Brasil precisava de uma educação por mais, como eu posso dizer, por mais superficial que fosse, o povo brasileiro precisava saber pelo menos ler, de maneira geral, assim, a maioria precisava saber ler manual de máquina, precisava saber seguir instruções, fazer as 4 operações básicas, e mais para frente precisava de uma formação técnica para poder operar as máquinas, para poder se desenvolver essa parte. E após disso eu vou falar do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que apesar assim, do Brasil a gente ser muito marcado pela ditadura militar, o Colégio Militar do Rio de Janeiro ele também tem uma formação cidadã, humanista, por assim dizer. Por mais que com alguns princípios, de certa forma, conservadores, por estarem diretamente ligados à tradição hierárquica, à tradição do Exército Brasileiro, a gente ainda consegue encontrar, eu acho que hoje, especialmente, em todos esses modelos que eu apresentei, uma educação progressista, digamos assim. Quase todos os modelos pedagógicos, na verdade, têm o aluno como o centro do processo educativo. Todos os modelos apresentam de alguma forma a emancipação através do conhecimento. E por mais diversas que sejam as características de cada modelo, a gente consegue perceber que todos eles estão mais ou menos conscientes de como a educação vem seguindo no mundo. É sempre fundamental o diálogo entre a história e a pedagogia. Porque dessa forma a gente consegue perceber o porquê que a gente está do jeito que a gente está diante da educação. A gente pode perceber o que funcionou melhor, o que não funcionou tão bem, por que funcionou melhor, por que não funcionou tão bem dentro de cada período histórico, o que era importante para a formação dos sujeitos, da sociedade. Então assim, fundamental realmente esse diálogo acirrado entre história e pedagogia. A gente consegue perceber que, de maneira geral, a educação hoje no mundo, especialmente no Brasil, é mais globalizada. De maneira geral, existem muitas influências. A gente tem grandes pensadores franceses, russos, alemães, norte-americanos, brasileiros. E a contribuição de todos eles eu acho que foi fundamental para como a gente pensa a educação hoje. Sendo assim, juntando, sabe, a influência de cada povo, de cada cultura, de cada pensador, de cada país, o panorama geral da educação, de certa forma, aponta para uma mesma direção na formação do sujeito.